Oi, boa tarde. Boa tarde. Acho que iniciou a gravação. Ok. Aí, vocês estão vendo minha tela? Alô? Estamos sim, professor. Integrais impróprias. Certo? Isso. Ok. Eu sei que a Jussara já fez parte dessa aula na semana passada, certo? Mas eu resolvi voltar a ela porque eu quero dar um enfoque um pouco diferente, apresentar algumas coisas de uma certa maneira que eu tinha preparado já. Então, é bom que vocês vão tentar ver isso com outros olhos agora. Sempre é legal ver o mesmo assunto na perspectiva de diferentes professores ou de diferentes livros. Isso sempre traz um acréscimo para a gente, tá? Então, com essa ideia que eu vou fazer a aula de hoje. E eu vou começar com uma motivação, né? Nossa motivação são as somas infinitas. Por soma, né, a gente entende uma soma com número finito de parcelas. Tá? Então, quando a gente começa a falar uma soma de infinitas parcelas, já é uma coisa que foge um pouco da intuição da gente, tá? Mas lá no ensino médio, a gente foi apresentado a uma coisa razoavelmente, bom, um pouco difícil a primeira vez que a gente vê, mas depois fica um pouco intuitivo, que é quando nos foi apresentado a soma de progressões geométricas com razão menor que 1. Certo? Então, por exemplo, você considera uma sequência de números reais, onde o primeiro termo é um número qualquer, um número real A1, e os termos seguintes são obtidos desse multiplicando o A1 por um número Q, esse número Q é menor do que 1. Certo? E o exemplo que a gente vai pegar aqui é o A1 igual a 1 e o Q igual a 1/4. Certo? Então, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1 vezes 1/4, o terceiro termo é 1/4 vezes 1/4, quarto termo é 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, e assim sucessivamente a gente vai obtendo todos os termos da sequência. Então, o termo geral da sequência tem esse formato aqui. Quando n é igual a 1, eu começo no 1. E dali para frente, o sucessor é obtido do anterior, multiplicando-se o anterior por 1/4. Certo? Isso que a gente chama de uma sequência geométrica, com o primeiro termo inicial 1 e razão Q. E a gente viu lá no ensino médio que faz sentido calcular a soma desses infinitos termos. E por que que faz sentido uma soma com infinitos termos? Só faz sentido isso porque, na verdade, quando a gente pega termos consecutivos, os termos seguintes, um anterior dividido ou multiplicado por um número menor do que 1, a quantidade de novas parcelas que você vai estar somando à anterior, ela decai muito rápido. Por exemplo, a gente vê lá uma fórmula para isso lá no ensino médio, né? Que é a fórmula para a soma de infinitos termos de uma PG, uma progressão geométrica de razão menor do que 1. É essa aqui, é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, certo? Então, se a gente colocar aqui o nosso caso, o primeiro termo vezes 1 menos a razão, dá 4/3, certo? Então, o que eu desenhei aqui? Ó? Note que desculpa, aqui esse número está errado. Tá aqui. Note que as somas com finitas parcelas, considerando-se cada vez um número maior de parcelas, ela vai se aproximando arbitrariamente de 4/3, ou seja, 1 mais 1/3. Então, vamos ver aqui o que eu tenho aqui, uma tabela. Olha só, o que eu plotei nessa tabela aqui? Eu estou plotando a soma dos n primeiros termos dessa sequência aqui do slide anterior. A soma dos n primeiros termos, certo? E vou aumentar o número do n. Então, aqui eu estou começando com n igual a 5,
os 5 primeiros termos, a soma vai chegando próximo aqui de algum valor um pouquinho acima do 1,3, certo? E aí, o que vai acontecendo? Conforme eu vou acrescentando mais termos à minha sequência, esses valores da sequência do que a gente chama de sequência das somas parciais. O que são as somas parciais? Em vez de você proceder à soma de infinitos termos, você para um número n grande de termos, e depois você pega esse n grande cada vez maior, certo? É esse o papel que está fazendo esse m aqui, é esse n grande. Então, a gente vai vendo que esse número nunca excede... olha aqui, ó, 1,333, né? Tá certo? Tá sempre perto desse número aqui. E se a gente calculasse esse limite que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente vai ver que esse limite é exatamente 1,333. Então, as somas parciais, são as somas também chamadas somas truncadas, quando a gente para a soma infinita em algum termo grande, elas vão cada vez mais se aproximando do 4/3. Isso dá para ver aqui nessa tabela, mas a gente vai ver analiticamente, certo? Então, quando a gente viu isso lá no ensino médio, foi até de uma forma intuitiva, porque a gente vai vendo que, se a gente calcular, né, agora com computadores, então, com mais fácil de fazer isso, se a gente calcular os valores que vão sendo obtidos pelas somas parciais, conforme você vai incluindo cada vez um número maior de parcelas, esse número vai se aproximando de um valor pré-determinado, certo? Então, é isso que eu escrevi aqui, ó. Vou até ler porque tá bonitinho. Assim, faz sentido a gente atribuir um valor a uma soma com infinitas parcelas. Nos casos em que as somas parciais, que são as somas parciais, as somas finitas, truncadas em um determinado valor n, uma soma com um número finito de parcelas. Essa sequência dos valores das somas parciais se aproximem de um número real, à medida que o número de parcelas cresça infinitamente. Mas a gente já tem essa noção do que é o número de parcelas crescer infinitamente. A gente já viu lá no começo do curso, por exemplo, que era o número de elementos de uma sequência crescer infinitamente. Isso está ligado ao conceito de limite. Então, na linguagem que a gente aprendeu do cálculo, faz sentido a gente dizer que uma soma infinita converge para um determinado número real se, quando a gente olha para a sequência das somas parciais, essa sequência converge para L, para esse mesmo número L. O que é a sequência das somas parciais? Bom, o primeiro elemento da sequência das somas parciais é a soma com uma única parcela, quer dizer, é o primeiro termo. O segundo termo é a soma com 2 parcelas. O terceiro termo é a soma com 3 parcelas. E assim, sucessivamente, a gente cria uma sequência, certo? Que depende do número de parcelas. E você calcula cada vez a soma com uma quantidade n de parcelas, e depois você faz esse n tender a infinito. Certo? Você calcula o limite dessa sequência das somas parciais. Se esse valor se aproxima de um determinado número real L, a gente diz, então, que a soma infinita converge para aquele número. Certo? Então, aqui, ó, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui é o que eu estou fazendo com a nossa função lá. A nossa função determinada lá é mais ou menos essa aqui, ó. Aqui eu estou olhando para as áreas, certo? Quando o x é 1, eu estou no ponto 1. Deixa eu mudar aqui para... Opa, deixa eu voltar aqui para cá. Isso, olha só. Quando x é 1, o valor da minha função é 1. Quando x é 2, o valor da minha função é 1/4. Quando x é 3, o valor da minha função é 1/16. Então, a cada altura, tá vendo? Estou pegando aqui para valor 1, para valor 2, para os valores inteiros, eu estou pegando o correspondente valor dessa função, certo? E o que eu obtenho é que a área desses retângulos que estão para cá, ela corresponde justamente, se eu somar a área desses retângulos, a área de cada retângulo corresponde a um daqueles valores da nossa sequência inicial. O primeiro é 1, o segundo é o quê? 2 vezes 1/4. Não, desculpa. 2 não, né? Porque aqui o comprimento desses retângulos são sempre 1, certo? Então, aqui a área do segundo retângulo é 1/4, do terceiro retângulo é 1/16, e assim sucessivamente, certo?
Então, o que a gente estava vendo ali como a soma dos elementos daquela PG pode ser visto aqui como a área determinada embaixo dessa curva aqui, certo? Que a gente já viu que tem a ver com integral, mas uma área que ela não para, né? É uma área, ao contrário do que a gente fazia nas integrais, quando a gente fez uma conta parecida com essa e determinou retângulos que ficavam embaixo da curva também, ao contrário de lá, porque lá a gente estava no intervalo finito, era entre o valor A e o valor B, certo? Aqui o que a gente está fazendo é calculando o extremo superior, o extremo da direita, a gente vai deixar ele tender para mais infinito. Então, se a gente olhar aqui, ó, o resultado daquela PG que a gente olhou ali, a soma infinita dos termos da PG, corresponde aqui à área que está embaixo dessa curva, certo? Que é a área dada por esses retângulos aqui. Então, quando essa área, analogamente ao que a gente falou para PG, quando essa área for finita, uma área que não para aqui no 4, não dá para ver direitinho aqui, né? Porque só vai até 6, mas eu podia mudar aqui esse negócio. Deixa eu ver onde é que eu mudo isso. Aqui é o número de retângulos. Aqui, vamos mudar um pouquinho para cá. 60, certo? Aí, olha só. Não, ficou pior aqui, ficou muito apertado. Deixa 6 juntos. Bom, dá para ter uma ideia aqui. O que está acontecendo aqui perto é que os gráficos estão ficando cada vez mais apinhados aqui entre o gráfico da minha função e o eixo x, certo? Mas quando essa área aqui for finita, no mesmo sentido em que a sequência das somas parciais era finita, a gente vai poder definir uma integral, que a gente vai chamar de integral imprópria. Porque não é mais uma integral que está definida no intervalo fechado AB. E é isso que a gente vai fazer agora. Certo? Então, olha só. Com esse resultado anterior, da mesma forma que a gente definiu as integrais em intervalos fechados, agora a gente vai definir integrais em intervalos semifechado à direita, o semifechado à esquerda, ou também, esqueci de colocar aqui, deixa eu colocar aqui, o caso do intervalo que ele vai de menos infinito a infinito, ele é a reta toda, ou ele é um intervalo limitado de A até B com números reais, mas aberto no A, fechado no B, ou fechado no A, aberto no B, ou desculpa, aberto no A e B. Certo? Então, a gente vai estender aquele conceito de integração que a gente tinha a esses casos. Por exemplo, vamos calcular, por exemplo, a área entre o gráfico da função 1 sobre x2 e o eixo horizontal y igual a 0, entre as retas A igual a 1 e B igual a m. Certo? Se a gente faz esse cálculo, a gente já sabe calcular no intervalo de 1 até m, a gente sabe calcular o valor dessa integral. Essa é uma integral fácil de calcular, né? 1 sobre x2 1 sobre x2 é a mesma coisa que x a menos 2. A gente usa a regra do tombo às avessas para achar uma primitiva. Chega nesse resultado aqui, substitui os valores dos extremos de integração, e a gente tem que a área de 1 até m é esse número aqui, 1 menos 1 sobre m. Nota que o m é positivo, então, se do 1 eu estou tirando uma quantidade positiva, mesmo que ela seja muito pequena, essa área é sempre menor do que 1. Então, é uma área limitada para qualquer m. Para qualquer m. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tornar esse m arbitrariamente grande. Quer dizer, vou pegar o limite dessa expressão quando o m tende para mais infinito. E vou definir isso como sendo a integral imprópria de 1 até infinito. Então, vamos à definição. Isso que está escrito aqui foi o que eu acabei de falar, certo? Observe que a área acima nunca excede o 1, não importa quão grande seja o valor de m, certo? Além disso, quanto maior é o m, mais essa área se aproxima do 1, porque é 1 menos 1 sobre m, né? E 1 sobre m tende a 0 quando o m tende a mais infinito, tá? Então, o gráfico daquela função está aqui, 1 sobre x2, certo? E o que acontece é que, à medida que eu aumento o m, que é o limitante da direita ali, ó, a área vai ficando mais difícil de visualizar aqui, mas ela fica sempre menor do que o valor 1.
certo? Então faz sentido a gente pensar que essa área, embora o extremo da direita seja um extremo infinito, né? A gente vai mandar o m para infinito, essa área, ela não excede 1, então ela é uma área finita, ela representa uma região finita. Então, nesses casos, faz sentido a gente definir o que a gente está chamando de integral imprópria do tipo 1, certo? Que é o seguinte, eu vou definir esse símbolozinho aqui para mim, significa definição, tá? Então, o que está do lado direito, desculpa, do lado esquerdo aqui é uma nomenclatura que eu estou introduzindo, e o lado direito vai querer dizer, vai dizer para a gente o que o lado esquerdo significa. Então, a notação do lado esquerdo e aqui a definição. Então, a integral, e o que está do lado esquerdo, eu leio integral imprópria de A até infinito da função f de x dx. O que é isso? Isso vai ser eu pegar a mesma fx dx, a mesma função, calcular do mesmo extremo inferior que era A, opa, até um valor m, positivo maior do que A, certo? E obtenho uma expressão para essa integral aqui em função de m, e aí, uma vez que eu obtiver essa expressão, eu calculo o limite dessa expressão quando m tende para mais infinito. Certo? Se esse limite existir como um número real, então a gente diz que essa integral imprópria aqui converge e converge para aquele valor. Se o limite não existir, a gente diz que a integral imprópria diverge ou não converge. Tá? Aqui, analogamente, fica um pouco menor o tamanho das letras aqui, para outra definição. Deixa eu ver se eu consigo consertar. Não, não vou conseguir consertar, que está fora do... Mas é a definição análoga, agora onde eu mando o extremo inferior para menos infinito. Então, a integral que vai de menos infinito até um número constante b, da f de x dx, vai ser, eu calculo de m agora até b, e agora eu pego esse m e faço ele tender a menos infinito, quer dizer, ele é grande para o lado negativo. Ele tende a menos infinito, ele cresce ilimitadamente para o lado negativo. Ou, dizendo de uma forma mais correta, ele decresce ilimitadamente. Certo? Se esse limite que está aqui existir, então a gente diz que a integral imprópria que está ali existe. Ok? Então, essa é a nossa definição de integral imprópria do tipo 1, certo? E, obviamente, que se a função f, quando a função f é positiva, certo? Então, esse conceito de área, a gente já viu que quando a função é positiva, a área embaixo da curva, desculpa, a integral da função corresponde à área presa entre a curva e o eixo horizontal, y igual a zero, né? O eixo horizontal x, que a gente chama. Certo? Então, quando a função é positiva, isso tem uma relação entre essa integral e a nossa área. Mas mesmo se a função não é positiva, aquela definição ali do slide anterior faz sentido. Certo? Então, vamos calcular essa área aqui. Vamos calcular, se for finita, vamos determinar se é finita ou não, a área em laranja. Certo? A área laranja, quando o m vai para infinito. No momento aqui, o m está indo, ó, o x está indo de 1 até m, e o meu m está começando em 8. Então, eu estou calculando a área de 1 até 8, da função 1 sobre x ao quadrado, essa função aqui, certo? Começando do x igual a 1. Tá? Começando do x igual a 1. Presta atenção que esse fato é importante. Então, estou indo do 1 até o 8, certo? E à medida que eu vou mandando esse m para infinito, a área é essa que está em laranja, que inclusive é a mesma do desenho anterior, né? É que o m está indo até 20. Tá? Eu quero saber se essa área é finita, ou seja, se converge a integral imprópria de 1 até infinito da função 1 sobre x ao quadrado. Certo? Exatamente isso que eu acabei de falar, é o que está escrito aqui. Eu quero saber se isso aqui representa um número real ou não representa. Então, para isso, eu preciso escrever a definição. A definição é que aquilo ali é o limite quando o extremo superior... Você pode usar a letra que você quiser para o extremo superior, certo? Eu tinha usado M lá atrás, estou usando B agora. Mas o importante é que você calcule o extremo, a mesma integral de 1 até uma letra que você usa como extremo superior, e depois você pega o limite dessa expressão quando esse extremo superior vai para mais infinito. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Essa integral aqui a gente sabe calcular, né? Aliás, a gente já tinha calculado ali atrás, é menos 1 sobre x.
porque é menos x elevado a menos 1, né? Calcula de b até 1, certo? Por causa do sinal do b, menos aqui vai ficar menos 1 sobre b, menos 1 sobre 1, então fica mais 1 sobre 1. E aí fica esse limite aqui. Limite de menos 1 sobre b mais 1, quando o b vai para infinito. Bom, mas a gente já sabe calcular esse tipo de limite, né? Uma constante sobre uma coisa que vai para mais infinito, isso vai para zero, certo? Esse pedaço aqui todo vai para zero. Como tem um sinal de menos aqui na frente, a gente sabe um pouquinho mais ainda. Isso vai para zero por valores menores do que zero. Mas isso não importa. O importante é que isso vai para zero. Então, esse limite tudo aqui vai para 1. Então, de fato, aquela área ali de cima, a região laranja, ela representa uma área finita e um número legal para atribuir essa área é justamente o valor 1. Por quê? É do valor 1 que aquela área se aproxima cada vez mais à medida que eu pego os extremos superiores cada vez maiores. Esse é o sentido desse limite quando b vai para infinito. Ok? Se tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa. Tá tudo tranquilo? Tem alguém aí? Ninguém? Bom, vou continuar. Então, agora vamos calcular para ver se a área, agora da função 1 sobre x, se ela é finita ou infinita. De 1 até mais infinito. De novo. Vou pegar essa área em vermelho aqui, começando do 1 e indo até infinito, certo? Lógico que o m aqui não dá para ir até infinito. Estou plotando o m até 20, só para a gente visualizar qual é a área que eu quero calcular e quero saber se essa área é finita ou infinita, se essa integral converge ou não. Ok? Então, por definição, essa integral que eu quero calcular é o limite dessa daqui, quando o extremo superior tende a mais infinito, que é o extremo superior eu chamei de b. A gente sabe que o integral de 1 sobre x é ln de x, avaliado de 1 até b, então fica ln de b menos ln de 1. Ln de 1 é zero, então fica ln de b. Limite do ln de b quando b tende a mais infinito. Mas a gente já sabe propriedades do ln, que quando a variável livre do ln tende a mais infinito, o ln também tende a mais infinito. Então, essa soma, essa integral não converge. É o que a gente chama de uma integral divergente. Então, se a gente olha para a área que ela representa, desculpa aqui, deixa eu ver aqui. Tá. Se a gente olha para a área que ela representa, olha só, a área que está, esse gráficozinho que está aqui por cima é o gráfico 1 sobre x. Os dois gráficos que estão plotados aqui é 1 sobre x e 1 sobre x2, certo? E eu mandei colorir a área entre os dois. A área que a gente calculou antes, que deu 1, é a área que está abaixo dessa curva menor aqui, certo? Que é a curva que corresponde a 1 sobre x2. E a curva que está por cima é 1 sobre x. Então, a 1 sobre x2, abaixo dela e acima do eixo x, ela delimita uma área finita. Mas a 1 sobre x, que é essa daqui, ó, tá aqui por cima, a área que ela delimita não é finita. Não é finita. Deixa eu tirar 1 sobre x2 daqui, para plotar só o gráfico da 1 sobre x. Opa, deu ruim? Ah, tá. Deixa eu fazer o seguinte. Vou copiar aqui. Copiar aqui embaixo, fazer de novo, vou tirar esse pedaço aqui. Olha aqui, o gráfico. Espera aí. Só um minutinho, gente. Filhinho. Não, esqueci o comando, não é assim? Como é que é? Uh-uh.
Só um minutinho. Ah, não vai dar. Não vai dar para eu sair daqui. Bom, para não perder o que a gente fez, eu vou deixar do jeito que tá, tá? Então, deixa eu ver aqui. Voltar aqui e colocar os dois gráficos. Já sei. Já sei, já sei, já sei. Pronto. Aqui. Esse é o gráfico abaixo do 1 sobre x, certo? À medida que eu aumento o m, você vê que ela representa uma área aqui, ó, que visualmente dá para perceber, até com poucos valores para o m, que é o limite da direita, que é uma área que parece que, olha só, ela não tende, pelo menos ela não tende muito rapidamente a zero, como é o caso da x2, da 1 sobre x2, certo? Então, esse é o gráfico da 1 sobre x. E essa região laranja aqui, a gente vai ver, aliás, a gente já viu, ela diverge, né? Ela diverge. Calculado de 1 até infinito, ela diverge. Então, aquele desenho que eu tinha antes, voltando para o que eu tinha antes, essa região laranja agora aqui é a diferença entre o gráfico da 1 sobre x, que está por cima, da 1 sobre x2, que está por baixo. Deixa eu ver aqui. Certo. Isso. Ok? Beleza. Então, feito isso, agora eu vou estender um pouco mais a minha definição. Já que eu defini integral imprópria, que vai de um número real até mais infinito, ou de menos infinito até um número real, agora eu vou definir a integral imprópria, que vai de menos infinito até mais infinito. Certo? A integral imprópria, que vai de menos infinito até mais infinito, ou seja, sobre todos os reais de uma função f de x, ela é, se existirem, ela é a soma dessas duas aqui, de menos infinito até uma constante c, e esse c pode ser qualquer, mais de c até mais infinito. Então, tá vendo que de c mais infinito recai também numa integral imprópria, do tipo que a gente acabou de estudar. De menos infinito até c também é uma integral infinita, é uma integral imprópria do jeito que a gente acabou de estudar. Se essas duas existirem, né, quando você calcula aquele limite, se elas existirem como números reais, então a soma delas é o que a gente chama de integral imprópria de menos infinito até mais infinito. E esse c que você escolhe aqui pode ser qualquer número. Dá para mostrar aqui, se esse limite existe, se essas duas convergem, isso independe do valor de c que você escolhe. Tá? Lembrando que eu estou pegando f contínua sempre, função contínua naquele intervalo. Ok? Para poder calcular esses limites e a função fazer sentido em todo o intervalo em consideração. Tá joia? O que eu fiz aqui? Eu só reescrevi, né? Ah, tá. Só reescrevi cada uma dessas duas aqui, ó. A integral de menos infinito até c, ela é, por definição, esse limite, quando o extremo inferior vai para menos infinito. E a integral de c até mais infinito é, por definição, essa integral aqui, quando o extremo superior vai para mais infinito. Certo? Desde que os limites considerados existam como números reais. Uma observação, muito cuidado, tá? Porque essa definição aqui, pegar o limite, ou melhor, vamos olhar aqui, né? Quebrar em duas e pegar o limite do extremo inferior indo para menos infinito até c, pegar o limite de c até o extremo superior, mandar esse para mais infinito, isso é bem diferente do que pegar dois extremos iguais e simultaneamente mandar eles para mais e menos infinito. Tá vendo? O a aqui vai para mais infinito e aqui é menos a, quer dizer, se o a está indo para mais infinito, menos a está indo para menos infinito. Isso aqui que está escrito em vermelho é muito diferente do que está escrito aqui, certo? Para você se convencer de que isso é diferente, faça o cálculo desse limite em vermelho aqui para a função f de x igual a x, certo? E faça a mesma coisa para você ver esse limite aqui. Você vai ver claramente que as duas coisas são diferentes. Esse limite vermelho vai dar sempre zero, e, no entanto, nenhum desses limites aqui vai existir como número real.
Então, é bem diferente. Ok? Beleza. Exemplo 5. Vamos calcular a área em verde, certo? Que é a área que está, quando o m vai para infinito, que é a área que está entre o gráfico da função x, que multiplica EX, abaixo do eixo horizontal, que é o y igual a zero, e à esquerda do eixo x igual a zero, do eixo vertical x igual a zero. Certo? Essa área em verde aqui, ó. Tá? Que eu quero saber se ela é finita ou não. Você vê que o extremo inferior aqui está indo lá para menos infinito. Então, o limite, o que é essa área, né? Desculpa, como essa função é toda negativa, né? Nessa região aqui, porque o x é negativo e o exponencial é sempre positivo, então isso é sempre negativo. Então, essa função é sempre negativa. Então, quando a gente calcular essa integral, a gente vai obter o negativo dessa área. Então, só multiplicar o resultado por menos 1, se ele convergir, e a gente vai achar a região, essa área em verde aqui. Certo? Então, por definição, aquela área é o negativo dessa integral, de menos infinito até zero. Mas a integral de menos infinito até zero é a integral que vai de m até zero, e depois eu pego m e mando para menos infinito, calculando o limite. Certo? Então, primeiro, eu preciso achar uma primitiva para essa função x elevado a x. X elevado a x é um exemplo que a gente já viu lá para trás, quando a gente estudou integração por partes, certo? E você vai usar como exercício, vou deixar para vocês calcularem essa primitiva aqui. Então, usa a integral por partes, e você vai ver que essa integral aqui, x elevado a x, uma primitiva dela é x menos 1, que multiplica é x. Tá? Se não quiser fazer integração por partes, que é o exercício, deriva isso aqui para ver que dá, de fato, x que multiplica é x. Beleza, então essa integral aqui é, por definição, o limite dessa integral aqui. Essa integralzinha foi o que a gente acabou de calcular, quer dizer, deixei como exercício, mas acredito que esteja certo, que é x menos 1, que multiplica é x, e eu avalio ela de m até zero. Certo? Quando eu avalio no zero, vai dar 1. Então, como vem... Desculpa, vai dar menos 1, porque tem o menos 1 multiplicando aqui. Então, esse menos 1 daqui. Quando eu avalio em m, fica simplesmente m menos 1 e elevado a m. E agora, bom, agora eu preciso calcular o limite dessa expressão toda quando o m vai para mais infinito. Então, a lógica a constante 1 não depende de m, ela sai aqui. Agora eu preciso calcular esse limite. Quando m vai para mais, ou m vai para... desculpa. Eu abri aqui, né? Eu abri essas duas. M menos 1 que multiplica E menos M. Então, ficou o limite de M que multiplica E a M, quando M vai para menos infinito, com o sinal de menos na frente. E o outro menos 1, vira mais 1, é elevado a M. Certo? Esse aqui é fácil calcular, porque é elevado a M quando M vai para menos infinito, vai para zero, exponencial vai para zero quando x vai para menos infinito, né? O x aqui está fazendo papel, o m está fazendo papel de x. Agora eu preciso calcular essa integral, certo? Quando m vai para menos infinito, esse primeiro produto, esse primeiro fator vai para menos infinito, e esse aqui vai para zero. Então, isso aqui é uma indeterminação do tipo menos infinito vezes zero, e a gente vai usar L'Hopital para calcular esse limite. A gente não, né? Vou deixar como exercício para vocês calcularem esse limite aqui usando o L'Hopital, certo? E mostrar que ele é zero. Bom, então, se ele é zero, vamos voltar aqui no slide anterior. Se esse limite aqui é zero, esse aqui também tinha dado zero, né? Então, só sobra o limite menos 1. Então, menos 1 representa o negativo daquela área em verde. Então, aquela área em verde vale 1, certo? A integral vale menos 1, mas lembrando que a função é negativa, então a área é o negativo desse valor. Ok? Beleza. Então, isso aí deu conta dos intervalos que envolviam A e B, onde um ou os dois desses valores, A e B, era menos infinito mais infinito. Certo? Agora, a gente tem um segundo tipo de integral, que é quando o intervalo ele é semiaberto. Um A e B agora números reais, tá? Porque o caso do A ou B ser mais ou menos infinito já foi estudado anteriormente, mas agora o segundo tipo, A e B são números reais e os intervalos não são fechados como a gente tinha antes. Então, como é que a gente vai definir essa integral imprópria do segundo tipo? Mais ou menos a mesma ideia.
eu pego aqui, ó, a integral de A até B, vamos supor, vamos fazer aqui um exemplo, né? Definição 2. Seja f uma função contínua no intervalo aberto, de A até B, certo? Fechado em A, aberto em B, tá? Então, fechado em A tá bom, a gente já sabe trabalhar com extremos, com intervalos fechados. Mas o aberto em B é que é um problema, certo? Então, como é que eu defino essa integral? De A até B, fechado em A, aberto em B. Bom, eu pego no lugar do B, que ele é aberto, eu coloco um número menor do que B. Ali em cima, o extremo superior é T, menor do que B, certo? Aí eu calculo minha função. Minha função é contínua no intervalo de A até B. Então, se T é um número menor do que B, a minha função é contínua no intervalo de A até T, nesse intervalo fechado. Então, eu consigo calcular essa integral aqui, de A até T, para qualquer valor de T menor do que B. Depois eu pego esse valor de T e eu mando ele para B. Tá vendo? Esse sinalzinho menos aqui do lado do B significa que o T está se aproximando de B por valores menores do que B, à esquerda do B. Se esse limite existir, a gente define, existir como número real, a gente define esse valor aqui como sendo essa notação que está do lado de cá, integral imprópria que vai de A até B. Certo? Mesma coisa se agora eu tiver no intervalo onde o A é aberto e o B é fechado. Então, o extremo de baixo é que é problema. Então, eu calculo de um t maior do que a, que é o extremo de baixo, calculo a integral de t até b, e depois pego o limite mandando esse t para o a, por valores maiores do que a. Se esses limites que estão nos segundos membros aqui da minha definição existirem como números reais, a gente diz que essa integral imprópria existe. Tá? E o intervalo, a definição 3 é uma junção das duas anteriores. Se os dois extremos, se o intervalo de definição for aberto nos dois extremos, certo? De A até B, então eu escolho qualquer valor de C entre A e B, e coloco como extremo aqui, certo? E calculo essa integral agora de A até C, no intervalo fechado de A até C, aberto em A, recai num caso do slide anterior. E depois eu continuo ela aqui de C até B, um valor, o mesmo C que eu escolhi aqui, obviamente, até B, certo? E como B é um extremo superior aberto do meu intervalo de definição, então aqui de novo vai cair num desses casos do slide anterior, porque eu vou ter que pegar de C até T e depois pegar o limite de T tendendo a B por valores menores que B. Certo? De novo, dá para mostrar que essa constante, esse C que aparece aí, pode ser escolhido qualquer. Entre A, desde que ele esteja entre A e B. Nesse caso, tá? No outro caso lá, o C podia ser qualquer mesmo, porque a gente estava calculando no intervalo de menos infinito até mais infinito. Então, qualquer número real está entre menos infinito e mais infinito. Mas aqui não. Aqui o C tem que estar dentro do intervalo AB. Ok? Onde a função é contínua. Tá? Vamos ver se tem um exemplo aqui. O nosso exemplo agora é a mesma função 1 sobre x2, certo? Só que agora eu vou calcular a integral dela de 0 até 1. Então, olha que o domínio dessa função aqui, ele é de 0 a mais infinito, aberto no zero, nessa região, né? Nessa região que eu estou calculando. Ele o zero não está no domínio dessa função, então eu não posso fechar o intervalo no zero. Então, o que eu faço? Eu vou calcular, olha aqui, estou calculando epsilonzinho, é a região aqui, quando o epsilon começa em zero, certo? Então, a área que eu estou calculando é essa aqui em laranja, tá? Desculpa aqui. Deixa eu ver se ele começa em zero. Isso. É essa área aqui que eu estou calculando, tá? Vou começar com o epsilon do lado de cá. O epsilon igual a 0,1, certo? Então, eu começo calculando para um epsilon positivo. Calculo essa área aqui. A gente vai fazer essas contas daqui a pouco, mas só para a gente imaginar. Essa área aqui está sendo calculada do epsilon, que é 0,1 até 1, embaixo do gráfico da função 1 sobre x2. E agora eu vou diminuindo o epsilon, quer dizer, eu faço o epsilon tender a zero. Então, se eu chegar em zero, eu conseguir calcular a integral dessa função, agora em função de epsilon, pegar o limite de epsilon indo para zero, e isso der um número real, esse limite existir como número real, então a gente diz que isso representa essa área aqui, e essa integral converge nessa região. Certo?
Esse epsilon está fazendo o papel do t aqui da definição. Cadê a definição? Aqui, ó, esse tzinho aqui, certo? Aqui, na verdade, esse caso aqui, né? O A aqui faz o papel de 0, o B é 1, a nossa f de x é 1 sobre x2. E aqui, no nosso desenho ali, em vez de t, eu usei a letra epsilon. Ok? Então, as contas estão feitas aqui. Por definição, essa integral é essa integral aqui, que começa em epsilon positivo, e depois eu vou pegar o epsilon tendendo a 0 positivamente. Bom, essa aqui a gente sabe calcular, né? Uma primitiva de 1 sobre x2 é menos 1 sobre x. Avalio de epsilon até 1, e dá esse resultado aqui. É a mesma conta que a gente fez antes, certo? Só que ao contrário do que a gente tinha feito antes, tá? Que eu estava mandando quando era m, né? Eu mandava o m para mais infinito. Agora ela é em epsilon, e eu vou mandar o epsilon para 0. Quando eu mando o epsilon para 0, esse termo aqui explode, né? Isso aqui não é um número... Esse limite não é um número real. 1 sobre epsilon, quando o epsilon tende para 0, isso tende para mais infinito. Então, a gente diz que aquela área ali não pode representar um número finito. Ou seja, não pode ser representada, aquela área não pode ser representada como um número finito. Não é uma área finita, a gente diz que a área é infinita. Certo? Se a gente resolver pintar aquilo ali, se fosse uma nossa casa e resolvesse pintar aquela região, não ia ter tinta suficiente para pintar. Ok? Beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa só para a função 1 sobre x, né? Então, de novo, essa área aqui, vou começar aqui começar com epsilon do 0,1, essa região aqui que está indo do epsilon até o 1, e eu vou diminuir o epsilon, fazer o epsilon tender a 0, essa região vai aumentando ali em cima, tá vendo? Dá para verificar aqui em cima o que está acontecendo nesse pescoço da curva aqui, ó, como ele vai aumentando. Tá vendo? À medida que eu vou me aproximando do 0. Isso dá um indício, né? Lógico que é só uma ilustração, mas dá indício que essa área aqui, ela vai crescer acima de qualquer limite possível. Então, essa área aqui também não vai ser finita. A gente vai dizer que a integral que a gente quer calcular não converge. Vamos ver as contas. Então, por definição, essa integral aqui é esse limite, certo? Quando o extremo inferior vai para 0. Então, eu primeiro calculo uma primitiva para 1 sobre x, é ln de x. É ln do módulo de x. Sempre, nunca esqueça disso, tá? A primitiva de 1 sobre x é ln do módulo de x. Mas como eu quero olhar aqui numa região onde eu já sei que o x é positivo, então eu posso tirar o módulo, certo? Então isso fica ln de 1, que é 0, menos ln de epsilon. E está aqui. Ln de epsilon, quando o epsilon vai para 0, o ln vai para menos infinito. Com esse menos aqui da frente, esse limite vai para... Desculpa, esse limite é mais infinito. Então, essa integral imprópria aqui, ela diverge, e aquela área que estava ali pintada no exemplo anterior não pode ser representada por um número finito. A gente diz que é uma área infinita. Certo? Geometricamente, é isso que eu estou falando. A área azul do gráfico anterior cresce de forma ilimitada. Ela é infinita. Beleza? De novo, aqui eu estou plotando o gráfico das duas. Ó. 1 sobre x2 e 1 sobre x. 1 sobre x2, de novo, é que está por baixo. 1 sobre x é que está por cima. A diferença entre elas é a laranja. Mas, de qualquer jeito, nenhuma nem outra, o epsilon aqui de 0 até ponto 1, quando eu mando o epsilon para 0, nem a área que está abaixo da 1 sobre x2, nem a área que está abaixo da 1 sobre x, vai diminuindo suficientemente rápido para convergir. Então, a gente diz que essa área é infinita. Certo? Aqui, só por curiosidade, eu plotei o gráfico das duas funções, 1 sobre x2 e 1 sobre x. A 1 sobre x2 é azul, tá? Para x maior do que 1, ela está por baixo da 1 sobre x. Mas essa posição inverte quando é o contrário. 1 sobre x2 agora aqui, ela está por cima da 1 sobre x, certo? Mas e a 1 sobre x aqui, que está por cima do lado de cá, ela está por baixo do lado de cá, mas nem a 1 sobre x, no intervalo que vai de 1 até 0, que agora é menor do que a área que está abaixo da azul, nessa região aqui de 0 até 1, nem a 1 sobre x delimita uma área finita aqui nesse pedaço.
Ok? Ah, então vem uma pergunta interessante. Vamos olhar, então, a gente olhou para a função 1 sobre x, 1 sobre x2. Vamos olhar para a função 1 sobre x elevado a p. E a pergunta é, para que valores de p a região entre os valores dados pelo x igual a 0 e o x igual a 1, reta vertical x igual a 0, reta vertical x igual a 1, certo? Abaixo do eixo, acima do eixo horizontal, y igual a 0, e abaixo da função, do gráfico da função 1 sobre xp, para que valores de P, ou seja, essa região roxa, certo? Para que valores de P, essa região roxa define uma região finita, uma região com área finita, certo? Estou variando aqui, ó, estou variando P de 0,1 até 2, começando no 2. Você vê aqui, ó, que esse gargalo aqui de cima é bem grande, né? Isso dá uma ideia que essa área vai crescer ilimitadamente. É só uma ideia, é só uma animação, uma brincadeira. À medida que o P vai diminuindo, né? Você vai vendo que aquele gargalo vai ficando cada vez menor, tá? E aqui no 2, ele bate aqui. Certo? Podia ter feito mais, né? Podia ter feito o PI até, por exemplo, 4. Vamos ver como é que fica isso agora, até 4. Então, eu começo aqui. Tá vendo? Agora mudou até a escala de desenho aqui. Então, o P começa em 4. Desculpa. Certo? Aqui o P começa em 4. Né? Vai decrescendo. Até aqui chegar no ponto 1. Então, a minha pergunta é, para que região... Desculpa. Para que valores de P essa área é finita? Vou voltar para o 2 aqui. Então, vamos computar essa área, computando a área de 0 até 1, de 1 sobre xp, ou seja, de x elevado a menos p, de 0 até 1, isso não está definido no x igual a 0, então eu tenho que calcular de um epsilon até 1 e calcular o limite. Certo? Então, a integral de x menos p, uma primitiva de x menos p, é x elevado a 1 menos p, dividido por 1 menos p, de epsilon até 1. Coloca 1 aqui. Esse 1 menos p, como ele não depende do limite para o qual eu estou calculando o limite aqui, ele não depende da variável para o qual eu estou calculando o limite indo para 0, eu posso colocar ele em evidência do lado de fora aqui. Foi o que eu fiz. Certo? E aí fica só o x elevado a 1 sobre p avaliado de 1 até epsilon, depois eu mando o epsilon para 0. Então, o x elevado a 1 menos p avaliado no 1, o x igual a 1, dá 1 elevado a 1 menos p. E 1 elevado a 1 menos p é 1. Esse primeiro pedaço aqui. E quando eu substituo o x por epsilon, vai dar epsilon elevado a 1 menos p. Observe o seguinte, tá? Quando eu divido aqui por 1 menos p, eu já estou tirando o caso p igual a 1. Mas o caso p igual a 1, a gente já tinha estudado lá atrás. Tá? Eu acho que eu faço essa observação em algum lugar, né? Aqui, ó. O caso p igual a 1 já foi analisado. Então, a gente vai supor x ou p diferente de 1. Por isso que eu posso dividir por 1 menos p aqui. Tá bom? Então, olha só. Agora, esse epsilon aqui, quando o epsilon vai para 0, 1 menos p... Opa, desculpa. Tem um infinito aqui, mas isso não é bem verdade, né? Vamos apagar esse infinito aqui. Olha só. Se o p... Vamos olhar o caso aqui de baixo primeiro. Se o p é... Primeiro, isso aqui mesmo. Se o p é menor do que 1, então 1 menos p é maior do que 0. Se 1 menos p é maior do que 0, isso é uma potência positiva do epsilon. Quando o epsilon vai para 0, isso aqui tudo vai para 0. Então, só fica 1 menos uma coisa que vai para 0, fica 1. Então, se o p é menor do que 1, aquele limite converge. Certo? E o limite vale 1. Se o p é menor do que 1. Se o p é maior do que 1, então 1 menos p é negativo. Então fica epsilon elevado a um número negativo, 1 menos p. Isso é a mesma coisa que 1 sobre epsilon elevado a p menos 1. Mas daí 1 sobre epsilon elevado a p menos 1, quando o epsilon vai para 0, isso vai para
Menos, vai para infinito. Como tem esse sinalzinho de menos aqui, isso vai para menos infinito. Somado a 1, não altera o limite. Esse limite vai para menos infinito. Então, quando P é maior do que 1, aquela integral diverge. Certo? E no caso do 1 também a gente tinha visto que divergia. Então, para todo valor, só que a gente, na análise anterior, né? Então, para todo valor P maior ou igual a 1, essa integral aqui diverge. E se o P é menor do que 1, essa integral converge. Que é o que está escrito aqui. Certo? Só um minutinho. Eu vou só voltar aqui, então, e fazer uma coisa. Vou refazer esse gráfico aqui. Tá, ó. Para o valor de P menor do que 1, o 1 está aqui, ó. Vamos até 1. O 1 está mais ou menos aqui. O 1 está aqui, certo? Então, para o P até do 1 até o 2, essa integral diverge. Quando eu andar com P para lá, estou andando com P menor do que 1. Então, para P menor do que 1, essa integral aqui representa uma integral finita. Essa área aqui representa um número finito. Dá para atribuir um número finito a essa área, e a gente diz que essa integral converge e diz que essa área é finita. Ok? Beleza. Agora tem um exercício interessante aqui, que diz respeito ao que a gente chama de esse sólido aqui, que a gente vai chamar de trombeta de Gabriel. Certo? Nós sabemos que do exemplo 2, o exemplo que foi visto lá no começo, se eu pegar a região que está x maior do que 1 até infinito, e o y acima do eixo horizontal x e abaixo do gráfico da função 1 sobre x, então essa região a gente já viu que ela diverge. Então essa área é infinita. Então a área que está abaixo da 1 sobre x, à direita do x igual a 1 até infinito e acima do eixo horizontal, ela é infinita. Certo? No entanto, o exercício que eu passo para vocês é o seguinte. Então, pega essa região e faz a rotação dessa região, em torno do eixo X. É o que está aqui, ó. Essa é a região. Desculpa, vamos ver aqui. Essa é a região, certo? O B está ali. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou girar isso aqui. Opa. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Isso, vou girar esse gráfico aqui. Droga, aconteceu alguma coisa aqui que deu ruim. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu rodar de novo isso aqui para ver o que acontece. Ah, tá. Vou rodar agora o gráfico aqui. Isso. Olha só. Tô pegando aquela região dada por a função sobre x e tô girando ela em torno do eixo x. Certo? Isso me dá essa superfície. Tá? Então, exercício. A gente já sabe calcular o volume delimitado por uma superfície de rotação. Calcula o volume dessa superfície, certo? De A até B. O valor de x indo de A até B. Então, é o que está acontecendo aqui quando eu faço B aumentar, estou construindo uma trombeta com o tubo maior, certo? E o B menor aqui. Então, calcula o volume dessa superfície de revolução. E mostre, o exercício é esse, mostre que esse sólido que você obteve aqui tem volume finito. Certo? Então, embora a área abaixo do eixo da curva 1 sobre x, nessa região, essa
área delimitada por essa região, ela é infinita, o volume do sólido que você obtém quando você rotaciona essa área em torno do eixo X, esse é um volume finito. Certo? Mostra isso como exercício, essa figura chamada trombeta de Gabriel. E tem uma outra coisa interessante sobre ela, que é o seguinte. Se você agora fosse calcular a área, não da curva, não que está abaixo da curva 1 sobre x, mas a área da trombeta, certo? Vamos supor que você resolva pintar a trombeta e você precisa saber quanto você vai gastar de tinta, então você precisa saber que área está sendo pintada. Se você calcular a área, que é uma coisa que a gente não vai ver nesse curso aqui, mas se você tiver muita curiosidade, está no livro de cálculo 1 do Stewart, tem lá essa parte feita, e esse exercício aparece lá também. Se você calcular a área dessa trombeta, você vai ver que a área é infinita. Certo? Quer dizer, surpreendente. O volume ocupado pela trombeta é finito, mas se você resolver, tem dois S, né? Se você resolvesse pintar essa trombeta, não haveria tinta suficiente para fazer. Certo? Esse é um exercício interessante e um exemplo bom para a gente guardar na cabeça. Bom, o que eu queria falar, na verdade, era até aqui, eu queria apresentar a trombeta, né, esse caso, esse fato inusitado aqui sobre a trombeta de Gabriel, certo? E só lembrando, mas isso aqui a Jussara fez, como também ela tinha feito todo esse resto, mas talvez não com esses detalhes e com esses exemplos que eu quis dar, essa parte da comparação, certo, de integrais impróprias, é importante também a gente saber. Quer dizer, se a gente tiver duas funções, FG, que satisfazem uma certa desigualdade, né? As duas positivas, na mesma região, no mesmo intervalo aqui de definição, certo? Se a maior delas converge, a menor tem que convergir também. E se a menor diverge, a maior tem que divergir também. Isso é bem razoável, né? Se você pensar em área, aqui não tá pedindo... Ah, aqui está, na verdade. Está pedindo que as funções sejam positivas. Então, dá para você pensar em área. Se você pensar que a F delimita uma área que pode ser representada por um número finito, mesmo sendo calculada num intervalo infinito, se a F, que é a maior, delimita uma área com essa propriedade, a G, que está por baixo dela, com mais razão, deve delimitar também uma área finita. E ao contrário, se a que está por baixo delimita uma área infinita, a que está por cima dela, que é maior, não pode, ela, delimitar uma área finita. Certo? Então, e esses testes de comparação valem da mesma forma se o extremo não for se o extremo finito não for o de baixo, mas for o de cima, ou mesmo se os dois extremos forem infinito e menos infinito. Certo? Então, era isso que eu queria falar. Vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Tá? Tomem cuidado com esses exercícios, que eles dizem respeito exatamente ao assunto que foi abordado aqui. Salvo engano, alguns desses exercícios estão lá. A Jussara deve ter feito já, mas não todos, certo? Se a Jussara não fez, acho que está feito nas notas do professor Rogério Mon. Ok? Então era isso que eu queria falar. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Tudo Cadê? certo, professor. Tudo certo? Vocês estão vendo a minha tela? Como é? Ah, tá. Aqui voltou, peraí. Save. Olha que engraçado. E agora como é? Ah, tá. Já sei. Alguma dúvida, gente? Sobre o que eu falei, por enquanto? Não, tranquilo. Então, na quarta-feira, a Jussara vai tirar a dúvida de forma geral, né? Porque a prova já é na sexta, né? Aí desejo bom trabalho a todos. Qualquer coisa, estamos aí. Ok? Valeu, professor. Valeu, um abraço. Tinha um menino que falou que queria tirar uma dúvida comigo, mas ele saiu daí, né? Não está.
Vou encerrar a gravação, então. Primeiro encerrar a gravação.